Capítulo 7. A maioria dos monstros tem um revestimento de éter, mas nem todos são assim. É o mesmo com os super-humanos que despertaram um físico forte. A maneira mais comum e simples de utilizar o éter é fortalecer o corpo. Eles também têm um fino revestimento de éter em sua pele, que absorve o éter em seu corpo e o converte em energia que podem usar. Em primeiro lugar, os superpoderes humanos se assemelhavam aos de um monstro ao ponto de muitos dizerem que os superpoderes são poderes de monstros. Ou seja, aquela coisa na minha frente é humana, mas tenho que pensar nisso como um monstro. Envenenamento de mana. É um fenômeno que às vezes ocorre com pessoas com superpoderes. Super-humanos que não podem controlar suas habilidades. Existem pelo menos 2 a 3 condições antes que a mana de uma pessoa seja sobrecarregada. Uma vez que eles entrem no estado de envenenamento de mana, eles perderão seu racional, e é impossível subjugá-los completamente por causa de seu enorme poder. Na verdade, ele tem que ser morto a tiros. Clique. Olhei para as 5 granadas em minhas mãos tiradas de Kinji Tai. A maioria dos super-humanos acredita em sua própria habilidade, então eles geralmente não carregam muitos equipamentos. Dududu. Joguei uma granada atrás da outra, então disparei casualmente com minha pistola. Bang! Cu! As granadas que explodiram logo abaixo de seu tornozelo rasgaram a proteção de éter de sua parte inferior do corpo. Sem perder a chance, corri rapidamente com minha lâmina de éter. Bum! No entanto, o monstro que se recuperou do impacto rasgou o ar batendo com o punho. Parecia que um canhão estava sendo disparado diretamente em mim com seu som ensurdecedor. No entanto, eu o vi chegando e consegui cortar seu calcanhar com minha lâmina antes de deslizar para o lado. GRAWR. Não devo perder uma única chance. Não. Eu, o fraco caçador Rank F comum, não tinha permissão para cometer um erro. Assim que entrei em seu alcance, rapidamente rolei para o lado e, enquanto rolei, a perna volumosa do monstro pisou no chão. Craque! O chão se dividiu em teias de aranha e criou uma cratera de mais de 5 metros. Aproveitei a onda de choque para atirar em seu rosto com minha pistola antes de cair longe. Então, instintivamente levantou os braços para cobrir o rosto, mesmo já tendo sido baleado. Essa é a diferença entre um monstro e um humano. Não conseguiu abandonar seus instintos humanos. Agora. Bang, bang, bang. Depois de atirar 3 vezes seguidas com minha pistola, o monstro balançou o braço e esmagou o chão como se não permitisse que eu fizesse isso. Bum! Mas. Ponto de exclamação. Seu movimento era muito claro para mim. Eu já experimentei isso antes. Eu sempre tive que antecipar e evitar os ataques inimigos, e tudo o que eu podia fazer era ser cuidadoso e passivo. Comparado com outros caçadores que eram meus juniores, no passado eu tinha que mover todo o meu corpo aqui e ali apenas para pegar o monstro desprevenido com alguns golpes usando meu equipamento ruim. Mas agora eu posso ver claramente. Isso, era assim que outros caçadores se sentiam. Autoconfiança na minha própria capacidade, e não a falta dela. Bum, bum, bum. Os socos do enorme monstro estavam chovendo sobre mim a ponto de eu nem conseguir vê-lo. Não, para ser exato, a maioria dos ataques foi desviado. Seria impossível antes tentar o ato louco de desviar os socos absorvendo seu impulso. No entanto, consegui fazê-lo. Os punhos foram desviados para o lado com minha lâmina de éter. Ou seu punho apenas roçaria a borda do meu corpo e me erraria por 1 polegada. Era impossível pará-lo completamente, então eu atirava em suas mãos com minha pistola para mudar sua trajetória. Embora a pistola de éter seja algo ineficaz quando se trata de remover o revestimento protetor de um monstro, é claro que ela também continha uma tremenda quantidade de poder destrutivo. Eu estava usando-a defensivamente. No momento certo, se atirar na parte correta, o impacto certamente vai abalar seus movimentos. Logo uma oportunidade apareceu para mim. KHO.
Quando eu cortei sua garganta, o monstro recuou surpreso. Mas mesmo quando deu um passo para trás eu já estava correndo em direção a ele, e quando ele se estabilizou, uma bomba já estava rolando no chão. Babum! Quando perdeu o equilíbrio, brilhando na ponta da minha mão estava uma lâmina revestida de éter. De que tipo de movimentos os humanos eram capazes? Que esgrima usamos? Não usamos força rápida e poderosa para girar nossa espada na ignorância. Todo aquele estilo de luta realmente está cheia de movimentos ineficientes e inúteis. No entanto, toda a esgrima que eu tinha visto neste mundo foi desvendada em minha mente. A esgrima do protagonista, que vem sendo estudada e desenvolvida há mais de 1000 anos, não é a mesma de pessoas modernas como eu, que tenho apenas 30 anos. Habilidade: Esgrima Branca, S, ativada. Primeira forma: introspecção apática. Como uma flor desabrochando. E uma nevasca furiosa. Uma misteriosa esgrima que parece ter se desdobrado na ponta dos meus dedos. Conheço os limites do meu corpo. O talento esgrima, a mais, me tornou muito eficiente com a espada, e a esgrima branca possibilitou que eu crescesse ainda mais rápido. Enquanto me movia como se estivesse dançando, fui para a frente tão áspero quanto uma cachoeira e mergulhei tão forte quanto um tufão. GRRAWR. Enquanto o monstro atacava novamente, eu joguei uma granada. Para ser honesto, foi difícil para mim fechar a distância. Bum! O monstro sabia que a bomba na minha mão era perigosa porque tinha um pouco de inteligência, então tentou evitá-la com dificuldade. Mas este é o método em que eu era bom antes de ganhar o talento da esgrima. A granada, que saltou no ar como uma bola de basquete, voou em direção ao monstro furioso como se tivesse vontade própria e explodiu em sua cabeça sabendo que não posso perder essa chance. Rapidamente recuei mais uma vez, apesar da minha posição atual. Então, havia apenas mais uma escolha para mim. Peguei a última granada e puxei o pino. Eu tenho que jogá-lo. Clique. A granada que escorregou da minha mão caiu lentamente no chão. Ponto de exclamação. Por mais irracionais que sejam, todos os monstros e feras têm a capacidade de se adaptar. Ele percebeu meu erro e rapidamente correu para mim. Ele pensou que poderia suportar a explosão e me esmagar ao mesmo tempo. Mas foi intencional. Eu me recuperei do meu constrangimento em um flash, e olhei para a bomba no chão como se estivesse olhando para uma bola de golfe. O monstro estava completamente indefeso, então usei o lado da minha lâmina de éter para lançar a granada em sua boca. Em seguida, atirei minha pistola sob seu queixo como um uppercut. Com a boca fechada, juntei mana em meus braços e apunhalei minha lâmina de éter em seu queixo. Então, bababum! Dentro do corpo do monstro soou uma explosão e então ele caiu lentamente no chão. Bum! Enxugando o suor do meu rosto, caí na gargalhada enquanto olhava para o monstro caído. Bum! Os lábios de Kinji Tai tremeram ao ver um monstro capaz de esmagá-lo cair no chão. Meu Deus! Em sua visão estava às costas de Yu Seodan em pé. Ele não podia acreditar. Basicamente, uma pessoa sem equipamento pode lidar, facilmente, com um monstro daquele nível. No entanto, era quase impossível prever a vitória. Com trajes de éter e equipamento completo, pelo menos 3 pessoas tiveram que correr para subjugar monstros do mesmo nível. Em outras palavras, Kinji Tai pensou, não importa o quão caro seja o equipamento, não posso derrotar o monstro do rank C ou B sozinho. Isso era senso comum para a maioria dos caçadores. No entanto, muito ocasionalmente havia seres além do senso comum. Localizado no coração do Oceano Pacífico, havia um misterioso portão chamado Hellgate, que leva a outro mundo. Alguns caçadores caçavam lá dentro e menos ainda voltavam vivos. Veteranos que costumavam viajar por aquele lugar, onde o bom senso e os conceitos não funcionavam, não apenas caçavam aqueles com a mesma classificação, mas também eram capazes de caçar monstros ainda mais altos sozinhos. Mas
Ainda assim, isso não é demais. O monstro formidável, com a força de pelo menos Rank A, derrotado por um caçador Rank F que só tinha uma pistola barata e uma lâmina de éter. O próprio Kinji Tai foi derrotado em uma batalha de força contra ele em questão de segundos. Um único golpe iria matá-lo. No entanto, Yu Seodan o atacou sem usar equipamentos de proteção simples e acabou derrotando-o lutando. As unidades de apoio de emergência chegaram. Zumbido. Grupo 7. Reporte-se a mim. Como está a situação, Ki? De repente, Kinji Tai virou a cabeça para verificar a voz que vinha de trás. 3 caçadores Renkia vestidos com um terno marrom acinzentado estavam suando. Soldados Renkia da sede de defesa da capital especializados em caçar monstros. Grupo 7 da Força de Assistência de Emergência para Desastres em Seul. Eles, que tinham acabado de chegar em helicópteros, ficaram perplexos ao ver que a situação já havia terminado. O que diabos aconteceu aqui? Quando perguntado por Yang San Yang, o caçador Renkia e líder do grupo 7 da unidade de apoio, e o Seodan, que chegou mais cedo, respondeu em nome de Kinji Tai. Sou um caçador que estava de passagem quando de repente uma merda dessas acontece, então tive que cuidar disso. Ela deu um suspiro de alívio quando ouviu o relatório de Yu Seodan. Um monstro entre Rank B e A estava causando estragos no meio da estação da Universidade Konkuk e a equipe de resposta era apenas 5 Rank D e 1 C. Não apenas a aniquilação, mas também o dano ao redor foi considerado enorme, então eles correram para o local, mas felizmente parecia ter sido tratado por um caçador veterano que estava passando. Oh, estou tão feliz que havia um caçador profissional aqui. Vou ter que relatar suas conquistas para os superiores, você pode me mostrar sua identidade? É claro. Seodan também pretendia mostrar a ela sua identidade porque não ia trabalhar de graça. Então, os 3 caçadores Renkia respiraram pesadamente. Rank F, está certo? Sim. Você lidou com aquele monstro sozinho? Não pode ser. Ele era o único que ainda estava de pé, mas deve haver outros caçadores. Não é de admirar que Yang San Yang pensasse assim. Ele não estava apenas vestindo um moletom preto e calça de moletom com uma pistola e uma lâmina de éter. Não importa quão fortes sejam os super-humanos Rank A, eles não podem lidar com monstros de mesmo nível apenas com esse equipamento. Mas, sim, este sujeito inútil estava preso aqui e eu lidei com isso sozinho. Se você vai pagar, então me dê tudo. Oi. Ele admitiu o fato. Ela olhou para a identidade de Yu Seodan novamente. Rank F, número 15. Jesus. Não era um F usual. Caçadores veteranos, que sobreviveram por até 15 anos com trabalho duro em um campo de batalha difícil, são raros. Mesmo os super-humanos com superpoderes foram muitas vezes gravemente feridos ou mutilados em batalha, ou aposentados em exaustão mental. Mas um caçador F que está em seu 15º ano. Não importa o quão comum você seja, você pode fazer isso se lutou no campo de batalha por 15 anos. Sem chance. Ela gravou as informações de Yu Seodan enquanto pensava. Foi porque eles precisavam se contatar novamente quando mais tarde comemoraram seus méritos. Caçador Kinji Tai, então podemos distribuir o cristal de éter para o caçador e o Seodan a uma taxa de 100%? Ah, isso. Quando Kinji Tai ficou nervoso, e o Seodan falou. Isso, não há cristal de éter. O quê? Não é exagero dizer que os cristais de éter, extraídos do coração dos monstros, representavam 50% da receita de um caçador. Como todos os monstros tinham um cristal de éter, era natural que San Yang não entendesse imediatamente as palavras de Seodan. Não é um monstro, mas um humano mutante. O quê? Isso é ridículo. Uma sociedade em que as superpotências se tornaram universais. Agora, até crianças pequenas são talentosas e, se quiserem, podem estudar na Academia de Superpoderes.
À medida que o nível de educação sobre superpoderes aumentou, a proporção daqueles que sofreram envenenamento por mana naturalmente caiu, então hoje em dia existem alguns caçadores que nunca ouviram falar das palavras envenenamento de mana. Se você não acredita em mim. Ei, Kinji Tai, sim. Desça ao metrô e traga todos os seus 5 idiotas. Isso. Quando Kinji Tai começou a suar sem poder falar, Sun Yang também sentiu que algo estava estranho. Todos os 5, tem que haver pelo menos um. Se o sangue de um caçador for analisado e o veneno de mana for detectado, então o que seu Dan disse é verdade. Mas por que ele iria querer esconder esse fato? Obviamente, é embaraçoso para uma pessoa ser envenenada por mana vindo da guilda, mas seu Dan e Sun Yang não conseguiam entender por que Kinji Tai estava tão envergonhado. Enquanto eu tentava interrogá-lo, pesquisadores vestidos de branco e homens de terno vieram e me bloquearam pela frente. Os corpos serão examinados por nós e depois devolvidos às suas famílias, então não se preocupem e descansem. Ah, o quê? Ok. Seu Dan acenou com a cabeça e verificou o padrão em seus ombros. Então ele franziu a testa. Companhia Farmacêutica Cinética? É um nome conhecido. Pelo que me lembrava, era uma empresa que claramente se foi, mas não esperava vê-los aqui de repente. Eu os observei correndo para limpar o corpo dos caçadores, então perguntei a Kinji Tai. Ei, eles estão encarregados da limpeza do dia perdido? Quando perguntei a Jitai, ele assentiu. Ah sim, além da saúde dos caçadores, eles cuidam dos corpos dos monstros após uma caçada. Enquanto isso, Kinjitai perguntou se ele será disciplinado pelos militares ou não. Estranho. Assim que eu deixei a guilda, eles se uniram. Seu Dan tem uma má impressão da companhia farmacêutica cinética. Assim que fui expulso da guilda, o fato de Lost Day absorver a companhia farmacêutica como se estivesse esperando que eu fosse expulso da guilda me deu uma ideia desagradável. Mas não havia nada que eu pudesse descobrir agora, então guardei isso no fundo da minha mente. Eu não acho que há nada que eu possa fazer sobre isso como um Rank F agora de qualquer maneira. Olhando para Yang Sun Yang, que estava olhando para mim com olhos brilhantes, perguntei. A propósito, posso ir agora? Se sim, é claro. Agora que temos suas informações, prosseguiremos com o processo de liquidação do pagamento. Ok, tenha um bom dia. Obrigado por seu trabalho duro. Quando seu Dan assentiu, Yang Sun Yang o saudou com admiração. Kinji Tai engoliu em seco. Foi porque ele finalmente percebeu que um caçador Rank F, que costumava ser ignorado, era digno de tal saudação de um caçador Rank A. Seu Dan, que tinha um olhar feliz em seu rosto, logo se aproximou do hesitante Kinji Tai e lhe deu um tapa forte nas costas. Pá! UGH! De agora em diante, não arraste e torne mais difícil, ok? Sim, sim. Certo. Com Kinji Tai, cujo comportamento mudou repentinamente no local, e o seu Dan saiu. De volta ao metrô onde o acidente acabou de acontecer. Merda, o metrô está todo destruído. Apenas. Olhando para a cena, ele finalmente voltou e pegou um táxi. Kinji Tai ficou intrigado e perguntou. É comum que Ranks F caçem monstros Rank B sozinhos? Yang Sun Yang balançou a cabeça para ele. Embora isso não seja totalmente correto. Se você estiver equipado com equipamentos caros, é uma história diferente. Mas ele estava no sem um equipamento. Seria difícil não apenas em nosso país, mas também no exterior. E no dia seguinte, como Yang Sun Yang previu, um vídeo explodiu no SNS.